De volta para falar sobre esportes aqui no Em Dia. E, claro, Gustavo Carneiro já está por aqui. Boa tarde, Carneiro. Oi, Anchieta, boa tarde, tudo bom? Tá tudo sob controle. Vamos começar falando da Série D do Brasileiro. Repercutir, porque teve rodada da Série D no meio de semana, novidade, na quarta-feira. Inclusive, a 8ª rodada começou ontem, né? E vamos iniciar, né, falando da vitória do Nacional ontem em cima do Pacajus no estádio José Cavalcante. O Canário venceu 1-0, gol anotado por Léo Cereja, 23 do segundo tempo. Daqui a pouquinho a gente vai ver esse gol, que com o resultado o Nacional ocupa agora a 3ª posição na tabela de classificação, 13 pontos. Vamos ouvir a entrevista com o goleiro Mauro Iguatu logo após a vitória. E com relação à partida, nosso time teve até um volume de jogo bom, mas principalmente a primeira etapa muito com posse de bola no campo ofensivo, mas não podemos concluir em gol. Já na segunda etapa ficou um jogo mais trocado, levamos alguns perigos, mas graças a Deus a gente foi feliz em ter feito o gol. E aí, como é de praxe na Série D, automaticamente a gente se fechou mais um pouco e conseguimos segurar o resultado esse que nos deu uma condição boa de tabela. Fico feliz pelo retorno, mais ainda pela vitória. Sabíamos que ia ser difícil como foi, mas a gente se impôs dentro de casa e conseguimos os 3 pontos, que nos deu uma condição boa de tabela. E agora já projetar a próxima rodada para que a gente permaneça no G4. Anchieta, foi 1-0, inclusive a gente tem o gol aí do Léo Cereja, só tá aqui pra gente dar uma olhada. A cereja do bolo, né? Foi, a cereja do bolo, gol aí. Olha, 23 minutos do segundo tempo, conseguiu de perna esquerda marcar o gol que deu a vitória pro Nacional, uma vitória importante, até porque a equipe do Pacajus vinha surpreendendo nesse grupo, né? Estava liderando, dividindo a liderança com o Santa Cruz, né? Pois é. E acabou aí a vitória importantíssima do Nacional, sem dúvida, essa aí por 1-0 ontem lá em Patos. Com certeza. Olha, em Mossoró, o Campinense jogou bem, mas não conseguiu o que o torcedor esperava, que era a primeira vitória fora de casa. Só que voltou para Campina Grande com um empate na bagagem diante do Potiguar. O técnico Luan Carlos fez uma avaliação do resultado após a partida. Vamos acompanhar. Claro que a estratégia inicial do primeiro tempo era a gente ter uma linha de 5 bem sustentada e conseguir jogar nas costas dos laterais deles, que apoiam muito. A gente não conseguiu fazer isso no início do jogo. Isso acabou acarretando numa série de situações do adversário próximo da nossa área e levando perigo contra o nosso gol. Mas depois a gente se encaixou ainda no primeiro tempo, conseguiu chegar no gol do adversário, conseguiu finalizar jogadas, mas ainda não estava do jeito que a gente imaginava que seria com os 3 zagueiros. Por isso, no intervalo, a gente resolveu mudar e vir com um homem a mais no meio campo, que é o Pedro Tomás. Nessa situação, a gente conseguiu ganhar essa primeira bola, com essa primeira pressão no meio de campo, e aí a gente conseguiu entrar com mais gente na área dos caras para finalizar, foi isso que nós fizemos, mas aí depois veio os desgastes físicos, as mudanças necessárias, os atacantes entraram bem, tivemos chance de ganhar o jogo, foi uma partida bem aberta, sabíamos que o Potiguar ia vir para cá no tudo ou nada, porque já tinha perdido 3 pontos para nós, e a gente sabia que pontuar aqui era muito importante. Acho que pelo que a gente jogou, pelo que a gente desempenhou, merecia até a vitória, mas o empate não é ruim, não. O que eu vi, realmente, o Campinense estava bem em campo no segundo tempo, né? E foi um resultado importante, porque a gente está percebendo que os times em casa estão sempre vencendo, a maioria, né? Está vencendo. E o Campinense, como dos 6 jogos que restam, 4 serão em Campina Grande, então tem tudo para se classificar. Com certeza. Então, como ele falou, né, foi um bom resultado, até pela projeção, até o final da Os dois estão disputando vagas. Os dois estão ali. Concorrência direta. E nos 2 jogos, dos 6 pontos disputados ali, o Campinense ganhou 4. Ganhou 4. No confronto direto aí. Exato. Foi muito bom. Exatamente. Olha, ainda resta uma partida, né, para o encerramento da 8ª rodada, e é justamente mais uma equipe paraibana em campo. Vamos conferir os detalhes aqui na nossa tela. É o Dinossauro que vai entrar em campo 7 da noite no estádio Morenão contra o Iguatu, e a gente sabe que é sempre uma partida difícil, né, Chita? Jogo difícil. Quando o Campinense jogou lá semana passada, a gente dizia, não, o Campinense tem tudo para ganhar, porque na época o Iguatu estava na época o Campinense jogou lá, o Iguatu estava na lanterna. Pois é. E foi ganhou do Campinense. Agora não, o Iguatu já não está mais na lanterna. E até briga por vaga também. Então, é um confronto difícil para o Souza lá. Até no jogo no Marizão também, não foi? E o Souza foi ganhar no Marizão com um gol no último minuto de jogo, do tempo normal. Né? Pois é. Olha, para a gente encerrar, teve uma novidade na tarde de ontem no Alto da Bela Vista, foi a apresentação de uma carta-renúncia do diretor de futebol do Campinense, o Rômulo Farias, depois daquele episódio ocorrido no último sábado, quando ele agrediu um gandula contratado pelo clube.
Na carta, Romo fez um breve resumo de sua passagem no rubro-negro, reconheceu, né, o temperamento forte o atrapalhou e pediu desculpas ao gandula Gabriel e revelou arrependimento pelo que aconteceu. O ex-diretor ainda apontou que, devido ao conturbado momento, a renúncia seria a melhor decisão para ele e para a instituição. Então, o Rômulo Farias deixa de ser diretor do Campinense e segue a vida dele. Ele, na verdade, nos últimos tempos já estava desgastado. Sim. O próprio torcedor do Campinense, ele foi alvo de muitas críticas depois dos últimos resultados do Campinense e nas últimas competições. Pois é. Então, amanhã a gente volta para fechar a semana e falar dos jogos do final de semana também. Trazer o resultado do Souza também, claro. E falar dos jogos do final de semana, Com certeza. Muito bem.